Que eu sempre digo, uma coisa que a gente sempre pode contar é que todo ditador megalomaníaco vai errar a mão. E o Alexandre não é infalível, não foi infalível até agora. E é aí que nós vamos derrotar ele. E eu repito, os ventos estão mudando. O Brasil inicia 2025 na contramão do mundo. O Alexandre foi o expoente de uma onda. Só que essa onda está sendo revertida e perdendo a força. O maior conglomerado de mídia social do mundo acaba de pular do barco, e não só pula do barco, como vai contribuir para afundar o barco do Alexandre. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ministério Público prepara ofício à Meta por decisão de Mark Zuckerberg. Dono das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, anunciou o abandono às agências de checagem em suas plataformas. O Ministério Público Federal prepara um ofício para a empresa Meta, responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, para verificar se as novas diretrizes anunciadas por Mark Zuckerberg serão aplicadas no Brasil. A informação é da CNN Brasil. A principal preocupação do Ministério Público Federal é a possível descontinuação do programa de checagem de fatos no país, substituído por notas da comunidade, como no X. Conforme o vídeo publicado por Zuckerberg, as redes sociais chegaram a um ponto insustentável de censura aos usuários. Por isso, ele anunciou medidas para voltar às raízes e restaurar a liberdade de expressão nas plataformas. Segundo a CNN, a ação do MPF vai integrar um inquérito civil em andamento desde 2021 que investiga a responsabilidade das Big Techs sobre o conteúdo postado. A Meta é um dos alvos dessa investigação. Em julho, o MPF solicitou uma indenização de 1,7 bilhão à Meta por violações dos direitos dos usuários do WhatsApp. Em abril do ano passado, Moraes afirmou que a empresa é uma das que mais colabora com a justiça em medidas de regulação de conteúdo. Mark Zuckerberg também afirmou que as novas regras começarão nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump endossa as medidas. Isso, conforme a CNN, preocupa os produtores, pois pode indicar a expansão global das mudanças. A possibilidade questiona a compatibilidade das novas diretrizes da Meta com normas vigentes em alguns países, incluindo recomendações do MPF no Brasil. O MPF interpreta que os interesses econômicos da Meta nos Estados Unidos influenciam as decisões de Zuckerberg. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo isenta as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo gerado por terceiros. A Corte tende a revisar essa norma e a atribuir alguma responsabilidade às plataformas. Até agora, apenas 3 ministros do STF votaram. A verdade é que essa notícia de Mark Zuckerberg está tirando o sono dos ditadores e censores do Brasil e do mundo. Estamos vendo essa onda na qual o Alexandre surfou mudar. Todo mundo pergunta, quem é o chefe do Alexandre? Quem manda no Alexandre? O Alexandre não seria capaz de fazer todas essas coisas se não tivesse alguém por trás dele. E eu sempre disse, olha, não é que há alguém por trás dele como apenas o George Soros, embora tenha sido um grande artífice e partícipe desse processo como um todo. O Alexandre faz parte de um mecanismo, de uma onda, de um sistema global onde ele soube perfeitamente aproveitar esse momento para consolidar poder. Ele surfa nessa onda global. E agora a gente tem a volta do Anzol, o retorno do Jedi. A grande notícia que nós tivemos nas últimas 24 horas, na verdade, uma tendência que já vem ocorrendo até desde o final do ano passado, é a mudança de comportamento do próprio Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, né? Um dos 5 homens mais ricos do mundo, e dono da Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram e óculos Meta, sei lá. Eu sei que depois que o Elon Musk começou a praticar jiu-jitsu, se aproximou da família Trump, ele resolveu abraçar de forma entusiasmada a liberdade de expressão.
Não sei se por oportunismo, se por mudança de convicção, né? Vocês devem lembrar da carta dele ao Congresso, ao Jim Jordan, o mesmo Jim Jordan, nosso aliado, que tem enfrentado o Alexandre de Moraes, o congressista americano, presidente do Comitê Judiciário aqui, né? Onde o Zuckerberg pede desculpas pela censura feita durante a pandemia de 2020, ou seja, é um movimento que já vinha começando. Ele resolveu agora abraçar de vez essa bandeira e colocar os tiranos globalistas contra as cordas. E eu digo isso porque agora não é mais só o Elon Musk, é o Mark Zuckerberg. E embora o Elon Musk seja um homem mais rico e com outros investimentos importantes, como a SpaceX e por aí vai, do ponto de vista de rede social, o Mark Zuckerberg é muito mais poderoso do que o Elon Musk. Ordens de magnitude. Né? A Meta acho que tem 6, 7 vezes o número de usuários no Brasil, sem contar o WhatsApp, né? Só falando do Facebook e do Instagram, do que o X. No final da semana passada, a gente teve uma grata surpresa vindo da Meta. Isso porque a empresa, notícia do site do Paulo Figueiredo Show, você pode acessar de forma gratuita, a empresa substituiu o presidente de assuntos globais da empresa, que era um britânico, pelo Joe Kaplan. Mas quem é Joe Kaplan? E aqui a coisa começa a ficar interessante. O Joe Kaplan é um cara com grandes ligações com o Partido Republicano. Não é exatamente um trumpista, ele trabalhou durante a gestão do ex-presidente George Bush, mas também trabalhou com a administração Trump, principalmente defendendo Trump de narrativas dentro da Meta, que buscavam derrubar publicações que ele havia feito. Lembrem-se, durante um certo momento, a Meta encabeçou o movimento de tirar a rede social do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2021, justamente depois de 6 de janeiro. E ele é acusado, se é que isso é uma acusação, por funcionários da Meta, de preferir os funcionários que compartilham da visão conservadora dele. O Kaplan não é novo na Meta, ele trabalha lá desde 2011 e até a semana passada ele era vice-presidente de política global no Facebook. E agora ele é o presidente de assuntos globais da Meta inteira. Então, vejam essa mudança absolutamente importante. Esta é a pessoa que vai interagir com o Alexandre de Moraes no Brasil em relação às ordens dele. Mas não para por aí. A gente estava ontem na internet quando é surpreendido com a notícia de que o Dana White teria entrado para o conselho de diretores da Meta. Dana White, eu não vou dizer o fundador do UFC, porque seria uma maldade com o Orion, toda a família fundadora de fato do UFC, mas o homem que refundou o UFC e transformou o UFC nesse fenômeno de marketing global de luta que é, o homem que Donald Trump está em todos os eventos dele, o homem que está lá de braços dados com Donald Trump, o homem que se recusou a ceder o esporte dele à lacração, o homem que permite conservadores falando no octógono o tempo inteiro. Dana White foi para o conselho de administração, ou conselho de diretores, né, o Board of Directors, como a gente diz aqui em inglês, da Meta. Mas por que a gente está comentando sobre isso? Certamente não é só o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg lá atrás, certamente não é a Meta colocando um republicano no cargo mais importante global da empresa, certamente não é só a Meta colocando um apoiador conservador porradeiro raiz, Donald Trump, como um membro do conselho de administração, mas sim porque isso mostra um movimento maior por parte da empresa. E não é só da empresa. Esse é um movimento global. Quantas empresas assumiram e estão encerrando a parte de diversidade, equidade e inclusão? Mas você não precisa acreditar em mim. Não é uma confabulação, um wishful thinking do Paulo Figueiredo. Vocês podem ouvir o que o próprio Mark Zuckerberg está dizendo. Vejam um vídeo legendado pela caneta desesquerdizadora no X.
I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Se você é meu aluno do Fim da América, a gente tem uma aula inteira sobre as agências de checadores de fato. A gente tem uma aula inteira. Essas agências surgem através de financiamento de empresários globais, Bill Gates, Pierre Omidyar, também George Soros, para virarem monopolistas da verdade, de forma que uma notícia, se fosse um consórcio, né, International Fact Checking Network, foi feito um consórcio global, de forma que uma notícia, tudo relacionado ao Poynter Institute, de novo, dá para vocês, os meus alunos, lembrem-se disso do modo, de forma que se uma notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, e no Brasil você tinha Agência Estadão, Lupa, etc, etc, aos fatos, esses caras recebiam dinheiro de bilionários globais para ficarem escolhendo notícias que violassem a narrativa da esquerda, e uma vez que essa notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, ela desaparecia dos algoritmos das redes sociais. Desaparecia. Então o que o Mark Zuckerberg está falando é que ele está destruindo um dos pilares do mecanismo de censura global, que era grande aliado e conveniado do TSE do Alexandre de Moraes. Reparem o que eles estão falando. Que eles fizeram mais mal do que bem. Ora, ouçam o que está acontecendo. O dono da rede social mais poderosa do mundo está dizendo que o mecanismo utilizado pelo Alexandre de Moraes na condução das eleições brasileiras, e ele fala especificamente aqui dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, mas não exclusivamente dos Estados Unidos, fizeram mais mal do que bem. Esse é o cara que, por conta própria nas eleições anteriores, tinha retirado o conteúdo político. O cara que não me deixava fazer anúncio do curso Fim da América. Continua. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify. Então vão copiar o sistema de notas da comunidade, que foi o sistema que o Elon Musk implementou no X, com enorme sucesso, que tira da mão dos empresários globais e do consórcio da imprensa o monopólio da verdade e passa para a mão das pessoas. Lembrem-se do chilique que a imprensa deu quando o Elon Musk fez isso. E os anunciantes também. Simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, segunda coisa é acabar com o mecanismo de censura das redes quando você compartilhava alguma coisa, como, por exemplo, você dizer o óbvio de que uma pessoa transgênero em português, transgender, né? É uma pessoa que está com problemas mentais. we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Fourth, ou seja, acabou o mecanismo de busca por inteligência artificial que está em vigor aqui, por exemplo, agora no YouTube, e a gente espera que o YouTube siga o mesmo caminho, né? Onde a gente falava Covid, pum, virava um flag automático, a inteligência artificial escaneava e o algoritmo reduzia, desaparecia, etc, etc. Acabou esse negócio. E vocês reparem, isso é especificamente o que, graças aos arquivos do Glenn Greenwald, a gente diz, e que eu espero que voltem em breve esse ano, tenho novidades sobre o assunto não possíveis de serem compartilhadas no momento, mas é exatamente isso que a gente sabe que foi solicitado ao X e que o X se recusou a cumprir, porque não fazia parte das políticas da empresa, mas fazia parte da meta e o Facebook cumpria. Será que vai continuar cumprindo no Brasil? Veremos. we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels
As pessoas pediram para parar de ver política porque estava deixando-as estressadas? Nunca ninguém pediu isso. O algoritmo premia o que você gosta de ver. Se você não gosta de ver política, o algoritmo mostra menos política. Só que as pessoas adoram ver política. E por conta disso, muita política era exposta. E aí eles simplesmente passaram a esconder o conteúdo político na Meta. Feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Finally... Lembrem que foi a primeira coisa que o Elon Musk fez, vai começar a retirar as empresas da Califórnia. Agora até a Meta vai começar a retirar as empresas na Califórnia. Eu vou dizer para vocês, eu nem sei o que o Mark Zuckerberg vai dizer depois, mas eu digo para vocês, porque eu quis fazer esse react legítimo, eu digo para vocês, simplesmente porque no Texas as pessoas não estão no estado de doença mental que se encontram na Califórnia. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies. Essa é a parte central. Esse aqui é o creme de la creme. Esse aqui é o... Sinta o gosto da liberdade. Based in Texas. Finally, we're going to work with President Trump on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The U.S. Nós vamos trabalhar... Eu fico até os meus mamilos ficam entumecidos. Nós vamos trabalhar com o presidente... Não, pera. Deixem isso. Mark Zuckerberg, o homem que em 2021 retirou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos ainda, de todas as redes sociais, está dizendo que vai trabalhar com o governo Trump para combater a censura dos países do mundo inteiro. Meu Deus. 2025. Você vai ser assim, seu lindo? Não é possível. Não consigo me conter. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that... Falou da Europa, claro, e isso é importante. E eu não sei o quanto que eu consigo aprofundar isso, eu juro que eu queria fazer um Paulo Figueiredo Show de 1 hora só. Mas uma das formas de garantir que as empresas de mídias sociais cumpram com limitações que violam a lei nos Estados Unidos, uma das formas que o Departamento de Estado encontrou foi promover essas mudanças de legislação fora dos Estados Unidos, onde não haja proteção da primeira emenda. Porque lembra, nos Estados Unidos eles tentaram criar aquele Conselho de Combate à Desinformação, foi para o espaço, deu muito errado no governo Biden, então eles passaram a tentar fazer essas limitações em grandes países, como o Brasil e como os países europeus. No caso, não existe mais países europeus, né? Existe a União Europeia. Então, efetivamente, esse é um aspecto central de reversão, por isso que eu tive que fazer aquele histórico todo, daquela política global na qual o Alexandre surfou. Esse é o fim dessa política global, e a ideia de cujas redes sociais e cujo a Meta, e na época o Twitter também, e o Google também, mas especialmente a Meta e o X, foram grandes responsáveis por isso, agora eles estão dizendo que vão na direção oposta. Pensem, 7 de janeiro de 2021, Donald Trump estava sendo banido de todas as plataformas, principalmente da Meta, mas também do X. 7 de janeiro de 2025, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos de novo e está trabalhando com os donos das duas plataformas para combater a censura que foi implementada com a ajuda dos donos dessas duas plataformas. Um dos donos mudou, o outro é o mesmo. Não sei se teve uma revelação, se encontrou Jesus, ou é o poder do jiu-jitsu, que ainda não funcionou no Fux, mas que pode funcionar. Agora ele entra no ponto central, aquilo que nós dizíamos o tempo inteiro, que, de novo, os arquivos do Glenn Greenwald na Folha demonstraram.
de que haviam e há tribunais secretos, havia e há tribunais secretos no Brasil, nos países latino-americanos a que ele se refere, e a gente sabe disso porque as ordens do Alexandre de Moraes são secretas, que can order companies to quietly take things down. China has censored apps from even working in the country. derrubam conteúdo. E aí ele entra para China. The only way that we can push back on this global trend is with the support. A única forma que a gente pode parar essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos. Vejam, na semana antes do Natal, Mark Zuckerberg estava, e a público, eu sei que vocês devem ter visto isso, estava se encontrando com a família Trump e especificamente com Donald Trump em Mar-a-Lago. Ele não está falando isso de fora da cabeça dele. O que ele está dizendo é que a Meta está abraçando a política que será a política do governo Trump de combater globalmente a censura. E essa é a melhor notícia que você poderia receber em 2025. É a melhor de todas. Of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we... Vejam, governos de fora se sentindo emboldened, não sei como é que ele traduziu, engrandecidos, fortalecidos. Mas agora temos eu vou ler essa parte. Agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão. Opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. Oh, I'm more excited. Você tá excited? Meu farol tá aceso, Mark Zuckerberg. Ah, meu Deus do céu. É claro que a Globo, é claro que os criminosos da Rede Globo já estão chorando depois dessas colocações do Mark Zuckerberg. Diz aqui, durante o vídeo de Zuckerberg, bababá, o G1, a Globo chorando. Eu não sei se vale um recap, tem um recap no meu script, mas tá bem posto. Tá bem posto. Vejam, a forma como o Zuckerberg termina o vídeo, reafirmando o compromisso dele, estando excited para, junto do governo americano, lutar pela liberdade de expressão, é uma mensagem direta ao Supremo Tribunal Federal. Afinal, qual foi o outro país da América Latina que ordenou por meio de tribunais secretos, pode tirar a notícia da Globo, Bruno, que ordenou por meio de tribunais secretos, como fazia o Alexandre de Moraes, no TSE, a remoção silenciosa de conteúdo das plataformas. Eu volto a dizer, graças ao Twitter Files, graças aos arquivos divulgados pelo Congresso dos Estados Unidos, graças aos arquivos do Glenn, a gente sabe como isso acontecia. E que os funcionários do Alexandre ameaçavam as plataformas caso elas não aceitassem a implementação dessa censura. E é por isso que eu vinha cantando essa pedra, desde que eu vi o Donald Trump anunciar a política dele. Vai ficar muito mais difícil para o Alexandre continuar sustentando o que ele vem fazendo. Eu volto a dizer, o Alexandre surfou em uma onda global com o apoio e a promoção internacional. Agora ele já perdeu boa parte do apoio internacional. Perdeu boa parte do apoio nacional, você vê pela mudança editorial da Folha, do Estadão e de vários outros veículos que passaram a criticá-lo. E a onda está vindo na direção oposta. Parece que não é só uma onda. Parece que o Alexandre estava surfando numa onda, mas agora vem na direção dele um tsunami. Os Estados Unidos estavam ferrando com os caras do 6 de janeiro. O Brasil estava ferrando com os caras do 8 de janeiro. Os Estados Unidos estavam pressionando as redes sociais pela censura. O Brasil pressionando e intimidando as redes sociais de censura. O mundo criando legislações pró-censura, o Brasil também. Agora a situação é completamente oposta. Recentemente, o próprio Donald Trump
também falou do Brasil diante da Suprema Corte dos Estados Unidos como exemplo de censura no caso em que ele pede a liberação do TikTok nos Estados Unidos. Segundo Trump, logo após o projeto do Congresso americano que aprovava o banimento do TikTok em certos casos nos Estados Unidos, e eu acho que é a coisa que é mais complexa, mas ele fala, e aí o que interessa é o que o Trump fala aqui, o Brasil agiu para bloquear o X por mais de um mês em nas palavras do Trump, desejo do governo de suprimir o discurso político desfavorável. E é claro que isso é fruto do trabalho que vem sendo feito há muito tempo de conscientização dos Estados Unidos do que vem acontecendo no Brasil, ajudado pelos atos do Alexandre, que eu sempre digo, uma coisa que a gente sempre pode contar é que todo ditador megalomaníaco vai errar a mão. E o Alexandre não é infalível, não foi infalível até agora. E é aí que nós vamos derrotar ele. E eu repito, os ventos estão mudando. O Brasil inicia 2025 na contramão do mundo. O Alexandre foi o expoente de uma onda. Só que essa onda está sendo revertida e perdendo a força. O maior conglomerado de mídia social do mundo acaba de pular do barco, e não só pula do barco, como vai contribuir para afundar o barco do Alexandre. E vai trabalhar com o governo Trump em prol desse objetivo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.